Alô, boa noite. Oi, tudo bom, queridas? Que alegria estarmos aqui. Vocês estão Hello, me vendo Carol. bem? Tá Hello, tudo Flávia. certinho? tô vendo bem, tô ouvindo super bem, Carol. Ótimo. Clara Rosas, família Rosas em peso aqui, né? Por que será? Bom, gente, vamos começar então para essa noite que vai ser muito especial. Para quem está chegando pela primeira vez, então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Nós somos a Onisciência, editora por trás aqui dessa conta Educação para a Paz. A gente trabalha há 17 anos com yoga e meditação para crianças. O nosso trabalho todo está baseado na filosofia How to Live de Paramahansa Yogananda. Aqui na nossa página, no site, em todos os nossos canais, vocês vão encontrar conteúdos relacionados a esses temas, mas também abordagens, filosofias e boas histórias que estão afinadas com aquilo que a gente acredita, como é o caso de hoje. É uma noite de muita celebração, a celebração assim de um nascimento, vamos dizer assim. É o nascimento de um novo livro lá no ventre da mamãe. E eu vou ter a alegria de conversar hoje com as autoras. Flávia Rosas. Flávia, faz assim para o pessoal que não te conhece saber que é você. E Laura Uplinger. Deixa eu apresentá-las aqui, então. Flávia Rosas. Quem se esconde atrás do silêncio e de olhares? Alguns tantos moradores dessa terra. A Flávia é um deles. Sua mãe adorava contar. Flavinha nasceu para sentir, respirar e aguçar o silêncio. Revela-se desde pequenina através das palavras escritas. Mãe da Clara e do Gabriel, formou-se em jornalismo e escreve livros para crianças de todas as idades. É autora da série A Luz que Mora Dentro da Gente, que apresenta aos pequenos leitores uma perspectiva sutil e amorosa da realidade. Quem não conhece ainda pode conhecer a coleção A Luz que Mora Dentro da Gente no link da bio depois da live. Laura Uplinger. A Laura é uma educadora que se dedica a promover a relevância da vida interior da gestante para a qualidade da formação de seu bebê, futuro cidadão planetário. É psicóloga, educadora pré-natal, vice-presidente da ANEP Brasil, Associação Nacional para a Educação Pré-Natal, e faz parte da diretoria da OMAEP, Organização Mundial das Associações para a Educação Pré-Natal. Gente, o lançamento do livro lá no ventre da mamãe, é isso que nos reúne aqui hoje. O livro está no forno, assim, na gráfica, logo mais o teremos em mãos. E a minha pergunta primeira vai para a Flávia. Flávia, conta um pouquinho, afinal de contas, que história é essa lá no ventre da mamãe? Então, Carol, primeiro eu queria agradecer, tá aqui há muito tempo que eu queria participar de uma live com você. E essa live, assim, especificamente, é uma alegria imensa no meu coração. Porque esse livro é um projeto muito antigo, tem mais de 40 anos. E Uau! parece que tudo na minha vida me levou para ele. É um projeto de vida, realmente. Eu queria agradecer você, porque eu estou completamente apaixonada. Você é um encanto como profissional e como ser Hum. humano. Agradecer a minha mãe, que está no plano espiritual, que me permitiu encontrar com a Laura, que é uma pessoa assim maravilhosa. E quero agradecer a Laura, que a Laura é assim como água. Ela vai seguindo, ela não vê obstáculos pela frente. Então, quando eu propus a ela a gente escrever junto essas histórias, ela na mesma hora falou: nossa, que maravilha, vamos, assim, com entusiasmo, com uma alegria, que foi assim encantador. E agora a gente está aí com o livro na gráfica, quase pronto, né? Então, o livro, Carol, o livro é assim, tipo, lá no ventre da mamãe, é o sol nascendo. É um livro potente, quente, porque é um livro muito especial, porque fala do vínculo mais importante que existe no universo,
que é o vínculo entre a mãe e o filho durante a gestação. A menininha da nossa história, ela adora conversar com a mãe. Então, ela vai conversando com a mãe, fazendo várias perguntas. E a partir do momento que ela conversa com a mãe, ela vai desvendando e desnovelando um novo olhar sobre o poder da gestante. E como a concepção consciente é capaz de transformar o futuro da humanidade. É isso. Linda história. Ô Laura, a gente fez uma conversinha prévia aqui antes desse nosso encontro ao vivo em cores para todo o Brasil e além. E aí, a gente estava conversando sobre o livro, naturalmente, você é uma pessoa que transita pelo mundo aí, como a gente já mencionou na tua bio, conhece muito dessa literatura específica, né? Mas quando a gente estava falando do livro, você disse assim, olha, como esse não há. Ele é diferente de todos os demais que eu já vi. Pois Por é, que ele é diferente? Por que ele é tão especial? pois é, Carol, a Onisciência está de parabéns. Claro, a Flávia está de super parabéns por ter aberto o coração e a mente dela para escrever agora um livro desses. Mas a Onisciência, gostar desse tema e se enternecer, porque a gestação consciente não é tema de livro para criança. Tem um ou dois livros mostrando a mãe conversando alguns detalhes sobre a criança, sobre a gestação para uma criança, mas mesmo assim, a beleza, as conversas e a maneira como a menina no livro conta para a gente o que está havendo lá no ventre da mãe, e ela própria traz a mãe para quando ela nasceu, para quando ela estava no ventre da mãe, é botar o pequeno leitor, claro, eu imagino que as mães vão ler, né, para as crianças, em contato com uma realidade tão bonita. Ela é universal. Quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, nós recebemos tanta coisa para a nossa vida. Assim, às vezes eu digo como uma trilha sonora da nossa vida foi preparada no ventre das nossas mães. Então, sobre esse tema, não tem livros na Europa, nos Estados Unidos. Claro que tem livros lindos sobre gestação, até sobre meditação e tudo, mas a criança falando desse universo é muito incrível. A Flávia acertou em cheio. E ela, inclusive, traz um gostinho do futuro. Porque essa mãe, que está grávida, também foi gestada com consciência. A avó, a bisavó, a tataravó, é uma linhagem. Isso sim é extraordinário. Tem pouquíssimo no mundo, e eu, inclusive, nunca encontrei. De seres gestados em consciência, que cada vez vão nascendo com maior capacidade de comunhão com a vida. Laurinha, eu amo, eu acho assim encantador quando você fala isso. A nossa vida pré-natal vem a ser a trilha sonora da nossa vida. Eu acho isso maravilhoso. E sabe o que me lembra isso? Uma lenda da Namíbia que eu queria ler agora para vocês, que eu acho ela muito, muito linda, que se chama Canção do Ser. Essa versão que eu vou ler é uma versão que eu tenho do curso que eu estou fazendo na ANEP, um curso maravilhoso sobre educação, que começa antes do nascimento, entre outras tantas. Diz a lenda que entre os Zimba da Namíbia, no sul da África, a data de nascimento de uma criança é fixada não no momento da sua vinda ao mundo, nem da sua concepção, mas muito antes, desde o dia em que a criança é pensamento na mente de sua mãe. Quando uma mulher decide que vai ter um filho, ela se senta e descansa debaixo de uma árvore, até ouvir a música da criança, que ainda não foi concebida. E depois de ouvir a música dessa criança, ela volta para o homem que será o pai e canta a música. Então, quando fazem amor para conceber fisicamente o filho, cantam o canto do filho para convidá-lo. Quando a mãe está grávida, ela ensina o canto desta criança para as parteiras e mulheres mais velhas da aldeia. Assim, quando o bebê nasce, as pessoas também cantam sua canção para recebê-lo. A criança cresce e os outros moradores aprendem sua música, para que se a criança cair ou se machucar, sempre haja alguém para pegá-la e cantar a sua música.
Da mesma forma, se a criança fizer algo maravilhoso ou passar pelos ritos de passagem com sucesso, o povo da aldeia cantará a canção a fim de homenagear. Na tribo, há outra ocasião em que os moradores cantam para o ser. Pera, me perdi aqui. Cantam para esse ser. Se em algum momento da sua vida a pessoa cometer um crime ou um ato social que se afasta do que é de direito, pacífico e justo, o indivíduo é chamado ao centro da aldeia e as pessoas da comunidade formam um círculo ao seu redor. Em seguida, eles cantam sua canção. A tribo reconhece que corrigir o comportamento antissocial não é uma questão de punição, mas de amar e lembrar quem você é. Quando você reconhece a sua própria música, você não quer ou precisa fazer nada que possa prejudicar a outra pessoa. E assim é durante toda a vida. No casamento, as canções são cantadas juntas. E quando envelhece, esse ser está deitado em sua cama, pronto para partir. E todos os aldeões cantam sua canção mais uma vez. Eu acho muito lindo esse conto. Eu acho que tem uma relação imensa com o livro. Pois é. Maravilhoso, maravilhoso. Tem um outro aspecto desse livro, né, que é o fato da narração ser feita pela menina, que é a irmãzinha, que vai receber um irmãozinho. Isso muitas vezes pode ser desafiador. A gente já recebeu vários relatos. Esses dias mesmo a gente andou colocando nos stories um pouquinho sobre isso, né? O ciúme que acontece inerente à chegada de uma outra criança, né? Eu estava ali reinando e de repente tem que dividir a atenção. Mas a forma como a história é conduzida, ela pode servir também como uma grande ferramenta a famílias que estão passando por essa experiência, né, Laura? E que, com a literatura, podem ter nela um suporte para que a coisa se construa de um jeito mais sensível e cuidadoso para com essa criança que vai receber o irmão, né? É um convite à participação, como se a irmãzinha, porque ela, na história, ela ouve as histórias do irmão, ela põe a mão assim em concha em cima da barriga da mãe, que eles põem um búzios no ouvido para ouvir o barulho do mar. E essa menina, ela de alguma maneira se envolve na alegria da mãe gestando e fala também da gestação dela e do nascimento dela. Então tem lugar para todos. A menina não tem dúvida de que a chegada desse irmãozinho vai ser uma festa e ela vai participar da festa. Então eu imagino que em vários casos, né, dê para a mãe e a criança conversarem um pouco sobre isso, porque a beleza de uma contação de história é que nós nos vemos nessa situação. E a gente pode, falando da história, podemos falar dos nossos próprios sentimentos. E eu penso que muitas mães realmente vão ter uma oportunidade de discutir sensações, emoções da irmã ou do irmão mais velho. Você tem razão, Carol. Agora, tem uma coisa muito linda, que é a costura entre vocês duas, né? A forma como vocês se conheceram, a Flávia deu uma pinceladinha no começo. Então, eu queria pedir para a Flávia falar mais a respeito disso, como foi esse encontro das duas e como foi esse processo de cocriação do livro, que, repito, lançamento lá no Ventre da Mamãe, para quem está chegando agora. Depois vocês encontram ali no link da bio, enfim, toda mais sobre o livro, já podem adquirir o exemplar de vocês. Então, Flávia, como é que foi que você e Laura se conheceram e a produção do livro, como é que aconteceu? Então, Carol, eu e a Laura nos conhecemos há aproximadamente 40 anos. Eu me lembro a primeira vez que eu vi ela. A mamãe levou ela para almoçar lá em casa. A mamãe conheceu a Laura no hospital onde as duas trabalhavam juntas. E eu fiquei, assim, tão encantada, tão enternecida com aquela jovem, assim, poucos anos mais velha que eu, acho que 10 anos, né, Laurinha, que é a nossa diferença. E na época, 15, a Laura devia ter uns 25, 26. E o entusiasmo dela pela concepção e gestação consciente,
aquilo me deixou completamente maravilhada. Eu acho que lá foi naquele momento que plantou uma sementinha. E uma sementinha que foi crescendo durante esses 40 anos. E assim, a Laura, ela trouxe para mim um mundo de luz, porque ela me apresentou ao ensinamento do pedagogo e filósofo búlgaro Omran Mikhail Ivanov. E ele tem um livro que são compilações de palestras que ele fazia, que se chama Educação Começa Antes do Nascimento. E a Educação que Começa Antes do Nascimento, Lá no Ventre da Mamãe, é um livro infantil, como se fosse um livro infantil da Educação Começa Antes do Nascimento. É mesmo, é mesmo. E aí também, Flavinha, tem a maneira assim linda como você gestou também, na beira do mar, em Búzios, 2 gestações. Você, ao falar dessa filosofia que está no livro, ao dar voz a essa filosofia, né, para a menininha, você também foi essa mãe. Então tem toda uma... E você tem a tua mãe, a Mônica, né, amiga tão grande, muito presente. Então há todo um aspecto assim sutil, misterioso, muito belo de experiência própria, além de, porque isso nos anos quando a gente se conheceu não havia epigenética, mas além de agora ser algo muito científico. É interessante, né? Porque os anos passaram e de repente no finalzinho do século XX surgiu um novo ângulo da ciência, mostrando que tudo que a mãe pensa e sente vira informação para a criança, segundo a qual ela vai modificar, adaptar o seu próprio material genético. Ela vai silenciar certos genes, ela vai, ao contrário, exaltar outros, segundo o teor de informação que ela recebe da mãe. A alegria, o entusiasmo ou a angústia. Então, esse livro, que tem uma essência de poesia, que realmente tem todo um aspecto assim, do mundo sutil, do mundo da espiritualidade, porque ele fala de gerações, de pessoas que vão nascer, que já nasceram. Esse livro também tem um cunho científico, e esse cunho é recente. E aí, que bom que as mães podem falar disso, podem até embelezar, trazer a sua própria poesia, mas saber que isso é pedra e cal, isso é ciência oficial também. Carol, e esse livro, isso que ela falou, assim, ele tem muito de mim como mãe, ele tem muito de mim como filha, tem muito de mim como neta. Eu vejo muito a Laura nessa mãe e eu vejo muito, assim, os meus filhos, a Clara e o Gabriel, a Clara, a menininha, e o Gabriel na barriga. Assim, as perguntas que a nossa pequena personagem faz eram perguntas que a Clarinha fazia. E eu vejo ali que essa conversa que tinha entre eles, Gabriel ainda no ventre, assim, foi muito importante e é importante hoje para o vínculo que eles têm hoje e sempre vão ter. Então, é emocionante, assim, é engraçado, eu vou, assim, contar um segredo. Um segredo é ótimo, um segredo. Conta que ninguém está ouvindo a gente, vai ficar entre nós. Então, quando eu falo que esse livro está muito lindo, eu não tenho o menor receio de ser presunçosa ao falar isso. Sabe por quê? Porque eu tenho uma coisa estranha. Eu não sei se isso acontece frequentemente com as pessoas. Quando assim, eu escrevo um texto, eu me debruço sobre ele, eu mergulho nele, escrevo, reescrevo, apago tudo, reviso. E depois eu fico um tempo sem ler. Quando eu leio o texto novamente, assim, tipo, quando o livro chega já impresso, ou mesmo antes disso, aquele texto é novo para mim. É como se eu não tivesse escrito ele. Não, mas ele é completamente novo, como se eu não tivesse escrito mesmo, como se eu tivesse recebido ele. Então, é por isso que eu falo assim, tipo, que ele tá muito lindo. Foi como se eu fosse um canal para trazer ele. Por isso assim que eu tô tão encantada com
trabalho e porque eu falei no começo da live que ele realmente parece que tudo culminou para chegar nele. É um projeto de vida mesmo. Mas E como é que foi? Conta um pouquinho do processo da criação do livro, né? eu ia falar, além assim da Laura ter me inspirado, do ensinamento do Murani Kael e Venlove ter me inspirado assim de uma forma muito linda e sagrada. Tem um texto assim que desde a da infância, não, desde a adolescência, ele me encharca de amor e especialmente de esperança. É um texto que ele tá assim também todo no livro, como se ele fosse o livro. Eu vou ler para vocês, ele se chama O Outro Brasil que Vem Aí. É do sociólogo Gilberto Freire. Eu ouço as vozes, eu vejo as cores, eu sinto os passos de outro Brasil que vem aí, mais tropical, mais fraternal, mais brasileiro. O mapa desse Brasil, em vez das cores dos estados, terá as cores das produções e dos trabalhos. Os homens desse Brasil, em vez das cores das três raças, terão as cores das profissões e regiões. As mulheres do Brasil, em vez das cores boreais, terão as cores variamente tropicais. Todo brasileiro poderá dizer: é assim que eu quero o Brasil. Todo brasileiro, e não apenas o bacharel ou o doutor, o preto, o pardo, o roxo, e não apenas o branco e o semibranco. Qualquer brasileiro poderá governar esse Brasil. Lenhador, lavrador, pescador, vaqueiro, marinheiro, funileiro, carpinteiro, contanto que seja digno do governo do Brasil. Que tenha olhos para ver pelo Brasil, ouvidos para ouvir pelo Brasil, coragem de morrer pelo Brasil, ânimo de viver pelo Brasil, mãos para agir pelo Brasil, mãos de escultor que saibam lidar com barro forte e novo dos Brasis, mãos sem anéis, que os anéis deixam o homem criar, não deixam o homem criar nem trabalhar, mãos livres, mãos criadoras, mãos fraternais de todas as cores, mãos desiguais que trabalham por um Brasil sem bandidos políticos, sem vigaristas empresariais, sem oportunistas sociais, sem mãos de jogadores, nem de especuladores, nem de mistificadores, mãos todas de trabalhadores, pretas, brancas, pardas, roxas, morenas, de artistas, de escritores, de operários, de lavradores, de pastores, de mães criando filhos, de pais ensinando meninos, de padres benzendo afilhados, de mestres guiando aprendizes, de irmãos ajudando irmãos mais moços, de lavadeiras lavando, de pedreiros edificando, de doutores curando, de cozinheiras cozinhando, de vaqueiros tirando leite de vacas, chamadas comadres dos homens. Mãos brasileiras, brancas, morenas, pretas, pardas, roxas, tropicais, sindicais, fraternais. Eu ouço as vozes, eu vejo as cores, eu sinto os passos desse Brasil que vem aí. Esse texto do Gilberto Freire foi escrito, parece que foi escrito ontem, né? Mas foi escrito em 1926. Esse é o sonho de um Brasil, de um mundo, né? Mais fraternal, que se permite conviver com as diferenças de uma forma amorosa e única. E é para ele que a gente está caminhando, eu tenho certeza Ai, disso. Flávia, que ilustração linda, porque gestação é poder. E é poder para quê? Poder de quê? Poder justamente de gerar um Brasil desses. E há milênios nós estamos gerando civilizações e povos muito medíocres, muito aquém da nossa verdadeira capacidade, muito aquém dessa visão do Freire. E como é importante tomar em mão esse poder de toda gestante, toda, da mais rica à mais pobre, a mais instruída, menos instruída, a mais amorosa, a mais exigente. Toda gestante, quando ela tem um bebê em seu ventre, ela pode tecer uma neurofisiologia, ela pode tecer um corpo completamente receptivo mais tarde a esse tipo de Brasil. Essa falta de corrupção, essa fraternidade, essa vontade de colaboração entre nós todos, esse é o poder da gestante.
E as pessoas esperam o nascimento para depois educar o filho. Mas esse filho já vem com uma base para angústia, ou para tristeza, ou para dúvida, ou para uma baixa autoestima. Não. É para justamente ele já vir com essa base assim, de exaltar a vida. Faz sentido para você isso, Carol? Faz muito sentido e eu quero aproveitar para emendar na próxima pergunta que tem a ver com isso. Teve um livro que fez muito sucesso nos anos 90, chamado A Vida Secreta do Bebê Antes de Nascer, né, de um psiquiatra canadense. Thomas, como é que eu pronuncio o sobrenome? Verne, Thomas Verne. Thomas Verne. Alguns anos depois, ele veio ao Brasil lançar um outro título, que chama Bebês do Amanhã, Arte e Ciência de Ser Pais. E aí ele disse o seguinte, numa entrevista à revista Época, né, que é uma revista aqui do Brasil, abre aspas, tudo o que está nesse livro é baseado em 20 anos de pesquisas. Essencialmente o que eu digo, e que eu não poderia dizer há 20 anos, porque não tínhamos as pesquisas neurológicas de hoje, é que tudo o que a criança experimenta desde a concepção constrói o seu corpo. Isso inclui o cérebro. Só é possível construir um bom cérebro quando está conectado com outro ser humano. É muito importante para os pais começarem a se relacionar com os filhos desde a concepção. Isso é uma quebra de paradigma, né, Laura? Fala um pouquinho sobre essa história. É uma quebra de paradigma, mas aí a nossa psicologia transpessoal, com todo o renascimento, né, e são várias técnicas, mostra que existe consciência na pré-concepção. É claro que é uma quebra de paradigma, porque quem é que está consciente se nem cérebro tem? Pois é, e imagina que esse Thomas Verne, esse mesmo, vai lançar agora o mês que vem, está saindo no Amazon, um livro chamado The Embodied Mind, que nós temos a mente no corpo inteirinho, célula por célula. Engraçado porque é um conceito dos mestres hindus. Eles dizem a inteligência do ser humano é a soma da inteligência de cada uma de suas células. Mas o Thomas Verne chegou a isso por outros caminhos aí de bastante ciência ocidental. E eu estou terminando de ler a boneca do livro, né? É muito interessante como as células colaboram entre si. E justamente no ventre da mãe, é a célula por célula que a gente se forma. Agora, existe um imprint da pré-concepção. Quando nós fomos, aí que essa lenda da Namíbia entra, quando nós fomos pensados, sonhados pelos nossos pais, antes de sermos concebidos, já tem ali um ponto de partida, um fractal. É claro que o Frank Lake, um psiquiatra que estudou muito tudo isso lá na Inglaterra, ele pegou pelo lado triste, quando as coisas estão muito mal. Mas é que nós somos feitos para dar certo, para sermos gestados em ritmo de alegria, de entusiasmo, de confiança na vida, de entrega maior. Muitas gestantes sabem disso. A nossa sociedade é que não tem bem em mente o bem-estar da gestante, porque nós deveríamos não deixar sozinha a grávida decidir. Ela deveria ter muito mais liberdade. Liberdade, inclusive, de dormir mais nos primeiros meses, se ela quiser, de trabalhar ou não trabalhar, de receber da sociedade o melhor. Aquele Kitaro, ou Kitaro, um músico de música eletrônica japonesa, muito harmoniosa, e deu um concerto no Japão, isso nos anos 90. Tinha 8.000 pessoas. Toda grávida não precisava pagar, era só mostrar a coisa lá da gestação, algum certificado médico, ou então a própria barriga. Por quê? Ele dizia, a sociedade e nós, os artistas, somos responsáveis para inspirar cada gestante. Não pode ser só ali aquela mulher. Cadê os parques? Cadê os lugares de bem-estar? Inclusive teatros e bibliotecas. Puxa, dá para imaginar isso, né? Era um dos sonhos desse Omram Mikhail Ivanhoff, que a Flavinha citou. Ele dizia, todo mundo tem um plano político, que tal a gente investir no ser humano que está chegando? E a partir daí, a educação fica mais fácil, as escolas, enfim, imagina
a economia que se faria mais tarde. E é engraçado porque tem os economistas que calcularam de uma maneira bem assim convencional, bem seria para cada dólar que eu gasto com uma gestante para o bem-estar dela, são pelo menos 17 dólares depois que eu vou economizar. Se calcula esse o nível de uma nação, mas eu tenho certeza que é muito mais ainda. É muito interessante. Eu só queria retomar uma coisa que você me falou que me lembrou do. Agora eu não sei em qual livro exatamente do Miyakoto que tá, mas é uma frase que ficou muito marcada quando um pai conta para um filho que ele diz assim: olha, você nasceu no dia em que eu conheci a sua mãe, no dia em que eu olhei para sua mãe. Exatamente. Eu me lembrei Isso virou científico quase. dessa Agora, história. o Omran, ele chegava assim ao ponto tranquilo de dizer 2 gerações gestadas assim, como está lá no ventre da mamãe, e a gente pode começar a fechar prisões e asilos psiquiátricos. Vê bem, numa sociedade são as 2 grandes vergonhas. Porque uma sociedade pode ter de tudo, cada uma do seu jeito. Mas prisão e asilo psiquiátrico, não, aí não. Essa desadaptação total à vida é algo muito triste, muito pesado. E nós temos a solução que a natureza deu. Agora, isso é ensinado pela ciência de hoje. O Thomas Wernicke, puxa, como ele fala disso, eu trabalhei com ele na Associação de Psicologia Pré-Natal, estava na diretoria com ele, é um ser incrível. Mas a China antiga, que inclusive recebeu da Índia antiga, já diziam isso. E aí você tem os índios Hopi, os índios Tupi-Guaranis, os Guaiaques, tem seres na Lapônia, tem gente na Patagônia, tem os Maputes também índios, e tem na África muitos povos, e na Bretanha e na Irlanda, sempre essa ideia do grande poder da imaginação da gestante. Eu estou há mais de 40 anos, né, nesse universo, e às vezes eu digo, mas por que não se interessam por isso? Jornalistas, artistas, porque é tão lindo, é tanta esperança, né? Agora então que virou ciência, na Grécia tem muitas coisas lindas sendo feitas, tem regras de ouro para os futuros pais que mostram o poder da imaginação da gestante. Nós temos esse livrinho aqui em São Sebastião, onde tem um centro gestacional para o bem-estar da gestante. Claro, ele é um centro diurno, né? Não é um universo enorme onde a gestante poderia até ficar dormindo lá. Mas eu acho que nós estamos começando, pouco a pouco, a engatar uma primeira. Tem uma associação, Prenatal Alliance, que tem pessoas do mundo inteiro, e vai sair agora na internet o mês que vem, com japoneses, chineses, hindus, são amigos da Noruega, do Canadá, da França. Que bom, né? Isso está cada vez mais permeando o tecido da nossa sociedade. Aí é a sociedade do globo inteiro. E vai ter um documentário sobre gestação e civilização. O poder da gestante sobre o nosso futuro. E esse é um documentário bem sério, que já está quase todo filmado. Quem sabe daqui a pouco ele sai também. Mas vai ser lindo ter lá no ventre da mamãe, representando a categoria das crianças, que elas se lembram de onde elas vêm. Existe essa memória. Com 2, 3, 4 anos de idade, a criança conta pra gente como ela foi gestada. Só por um momento calmo, assim, depois do banho, antes de dormir. Como é que era lá, quando você estava no ventre da mamãe? E aí a criança conta várias coisas. Isso é tão lindo, porque nós temos do mundo inteiro relatos de crianças que contam coisas engraçadíssimas às vezes e coisas mais complicadas outras vezes. E dizem muitas: eu queria ser teu filho, eu te amo antes de você me conhecer. Sabe aquela, meu amor, eu te adoro. Não, eu te adoro mais ainda. Não, eu mais ainda. E a mãe dizendo, não, mas eu antes de você nascer. E aí ele diz assim, mas eu te vi antes disso. E aí conta. Não, impressionante. Muito lindo tudo isso, e que bom, né? Tantos conteúdos surgindo em torno desse tema que a gente precisa, com certeza, trazer bastante à tona, né? E internalizando ainda mais, enfim, pondo luz. Tem bastante gente participando, eu queria agradecer, continuem
comentando aí, falando que a live tá linda, é um copo d'água no meio do deserto. Bonita essa imagem. Lindo. A gente está falando do lançamento do livro Lá no Ventre da Mamãe, né? Que vocês podem conferir depois no link da bio, adquirir o exemplar de vocês, inclusive com 10% de desconto. Oba! Olha só, nós temos aqui um relato. Deixa eu... Gestando o futuro do planeta. Meu filho contou o que via quando eu chorava. Ele via um tubo de água transparente subindo em direção aos meus olhos. Olha que forte, que interessante. Muito bonito. Gratidão pela partilha. Laura, você conta um pouquinho para a gente, um pouco mais assim, do que a ciência vem falando sobre essa vida no ventre da mamãe, o que é, como que o que se experiencia ali de fato interfere, o que do ponto científico você pode trazer para a gente? Assim, é normal saber que se a gestante se alimenta bem, se ela não tem muito estresse, que a gestação vai ocorrer bem, né? Ela tem uma fonte de inspiração. Mas o que a ciência descobriu, que eu mencionei um pouquinho no início, é que assim como eu como um prato excelente de legumes e frutas, e todos esses nutrientes vão chegar até a criança pelo cordão umbilical, também chega através do sangue, né, da mãe, todas as emoções dela, os teores dos pensamentos, porque tudo isso é representado do ponto de vista hormonal, tem toda uma bioquímica no sangue. Uma pessoa muito estressada, você faz o exame de sangue dela, você vai ver o quanto tem de adrenalina e tudo. Uma pessoa imensamente feliz e alegre, você vai ver o quanto de ocitocina. E nada disso é neutro. Isso vai organizar, inclusive, a repartição da distribuição sanguínea no corpo da criança. Desde uma primeiríssima célula, inclusive na própria concepção, quando a mãe está assim, amando, está se sentindo completamente receptiva àquele homem, ao amor daquele ser, se ela concebe, as primeiríssimas divisões celulares já terão em cada membrana, as primeiríssimas células, mais receptores a fatores de crescimento. Isso é uma coisa incrível. Fator de crescimento é o que a gente quer em vida intrauterina. Então, aquela mãe que concebeu num dia harmonioso, bonito, e está feliz de se entregar a esse amor, talvez ela nem saiba que ela tenha concebido, mas o organismo dela sabe. E ali já dá para prever que essa criança terá um crescimento adequado. Porque, imagina, retardo de crescimento, falta de crescimento em vida intrauterina, é uma coisa séria. E pode evitar até, isso é questão científica mesmo, Jean-Pierre Rollier, um grande pediatra francês, escreveu um artigo importante sobre isso, pode evitar até a prematuridade. Quer dizer, sabe quando a gente diz neném vingou? Vingou, tá bem, tá na mãe. É necessário um estado de alegria, é necessário um estado de entrega à vida. E, inclusive, depois vai ter a entrega no parto e a entrega depois, a gente sendo mãe. Eu tive a sorte, né, de ter uma filha também, sabendo dessas coisas, podendo gestar assim. Meu marido e eu estudávamos essas coisas. Inclusive, já estávamos os dois, ele e eu, durante a gestação, na própria diretoria da Associação do Thomas Verne. E a ciência descobre que no ventre, aquilo que pensava-se que era pura genética, a genética vai se expressar de uma maneira ou outra, dependendo do ambiente, da atmosfera que a mãe traz. Porque a criança tem uma pergunta lá dentro. Mãe, como é que é o mundo aí fora? Como é que eu me preparo? Vai ser um mundo assim, onde eu vou poder brincar, me deleitar com o cotidiano, ou eu vou ter que prestar atenção, vai ter perigo por toda parte. A célula, ela tem dois modos, ou ela vai comunicar com as outras células, ou ela vai ficar fechadinha sobre si. Que nem um país. Você tem países que têm 1000 convênios de universidade com outros países e tudo, e tem outros países, pega a Coreia do Norte, onde ninguém sabe nada do que está acontecendo lá dentro. A nível celular é a mesma coisa, e é muita energia que a gente gasta quando a gente vive em modo de proteção, em vez de modo de comunicação. Porque a vida é muita colaboração, né? Um organismo humano. Então, a ideia de trazer
já desde criança, a noção de que o quanto a mãe está, como a mãe vive a gestação, influencia o irmãozinho. Eu achei muito generoso da parte da Flávia trazer algo tão importante de maneira tão leve. E a Flávia tem também a arte das palavras, né? Para mim, nesse livro, as palavras evocam sonoridades e sons e até mesmo estados de espírito, e tem também toda a parte do não dito. Tem frases que mal terminam assim, que dá para entender que tem coisa por trás. Essa parte do não dito as crianças entendem muito bem. A gente não precisa falar tudo explicadinho, né? A Flávia tem uma maneira poética de escrever. E eu gostei muito de estar ao lado dela, revendo frases, revendo conceitos, mas depois ela pegava as ideias, amadurecia, e na semana seguinte estava ali um texto, melhor, claro, mas mais poético ainda. Essa poesia é a liberdade da mente da Flávia. E esse livro teve muita sorte, porque ele vai agora percorrer, vamos traduzir em outras línguas, né, Carol? Vai acontecer outras coisas pelo Brasil, e as crianças vão ter muita sorte de poder ler as palavras da Flávia. Ô, Flávia, sabe o que eu queria... Deixa eu interromper um minuto, Carol. Na verdade, a poesia dessas palavras são as poesias assopradas pelos pensamentos da Laura. Porque como esse livro, você tinha até perguntado, né? E eu acho que eu acabei não respondendo. Como foi, né? Como aconteceu essa parceria da gente escrever juntas. Eu fiz muito, eu sou jornalista, trabalhei com jornalismo em Búzios, na cidade onde eu moro, durante quase 30 anos, e eu fiz muitas e muitas entrevistas com a Laura, e 80% pelo menos do livro assim, são frases da Laura que estão irretocadas. Então a poesia que ela vê é a poesia que ela emana. É isso. Que privilégio isso, que privilégio. É uma dupla do barulho essa. Ô, Flávia, sabe o que eu queria aproveitar? Você não quer contar um pouquinho das ilustrações da Mônica, né? Nossa. Precisamos falar da Mônica. A Mônica também é coautora desse livro. Nossa, a Mônica é assim um achado na minha vida. A Mônica, eu e ela, a gente só se viu uma vez no lançamento do livro A Luz que Mora Dentro da Gente, na Unisciência. Mas a gente tem, assim, uma comunhão, assim, uma coisa que é surreal. Parece que eu penso e ela consegue captar. Ela consegue captar, Carol, assim, tipo... É incrível que no livro, de repente, eu nunca comentei isso com ela, mas assim, tem alguns livros que, por exemplo, lá no Ventre da Mamãe, ela não conhece a minha família. Lá no Ventre da Mamãe tem uma ilustração que a mãe está agradecendo e se alimentando. E a pintura dessa mãe é muito a minha sobrinha, e é um pouquinho de cada uma da família. É assim, incrível. Tem outro livro, uma fábula de amor, que até um conto que era contado originalmente pelo Mikhail Evanov, que é Sempre Feliz. Ela também sem conhecer a pintura do casal, do homem, é o meu sogro, é muito meu sogro. E ele era justamente assim, ele era assim... Então, como se ela tivesse captado no meu imaginário, que eu imaginava ele sendo essa pessoa. Sempre feliz é todo ele, né? Ele não tá mais aqui, agora também tá no plano espiritual, mas o personagem do Sempre Feliz é muito ele. Então, acontecem coisas assim nessa parceria. A Mônica tem um trabalho assim delicado, de uma poesia, de uma delicadeza. Ela é assim um presente, uma bênção. Sim, os traços são muito finos, né? Tem a coisa do aquarela, né? Então tem essa sutileza mesmo de que você falou, uma doçura, cores muito leves. Mas Isso tudo vai ajudando a pessoa, contar a história, né? A Mônica é uma pessoa com muita liberdade. Nós pedimos uma coisa de um jeito ou de um outro, mudávamos de ideia, e estava lá ela sempre entendendo, sempre trazendo, sempre propondo
muito bacana esse processo. E tem que ter muito talento para poder desenhar de maneira assim tão sutil. E aí a Flávia é exigente, e com toda razão, né? E a Mônica adora, eu acho. Ela leva para um desafio e realmente tem umas imagens que as pessoas vão adorar. E as crianças vão poder olhar também, porque são imagens que são vivas, tem pequenos detalhes, tem mensagens para as crianças nessas imagens. E é a maneira Waldorf, né, de desenhar, que expande, que deixa muita imaginação, lugar para a imaginação. Muito lindo. Estamos falando do lançamento do livro Lá no Ventre da Mamãe, de autoria de Flávia Rosas e Laura Uplinger. E agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ler um trechinho do livro. Eu vou dar um gostinho, mas é um gostinho, para emendar na minha próxima pergunta. É o seguinte, essa menininha que está contando a história pergunta à mãe: o que você sentiu no dia em que eu nasci? Segurei você pertinho do coração, cantei, agradeci, fiz uma oração, soube o que era o cheiro do céu. Sonhei que você recebia raízes e asas. Compreendi a importância do meu papel. Raízes e asas? Olhei curiosa. Se parece difícil alcançar as coisas que desejamos, precisamos ainda mais querê-las. A força que vem das raízes, dos nossos pais, avós, bisavós, aponta o caminho das estrelas. E as asas, com perfume de sol, revelam a grandeza da imaginação. Nos dão a liberdade para voar a lugares distantes, a aprender com as nossas raízes, a aprender com as raízes dos nossos semelhantes. Laura, qual a importância da ancestralidade na vida humana? É engraçado, né? Quando a gente está vivendo, assim, um adulto fazendo algumas coisas, esse adulto, ele está ali graças a todo um trabalho de gerações e gerações, para certas qualidades se desenvolverem, às vezes qualidades que o ancestral desenvolveu, que a gente herdou, e que ele ou ela não tiveram como expressar. Veio uma revolução, veio uma morte antes. Então, nós podemos, não precisa virar shintoísta, né? Mas o culto aos ancestrais, mas é sempre bom agradecer a riqueza desse sangue que corre nas nossas veias. Por outro lado, o que nós fazemos com esse material faz bem para eles. Eles lá do outro lado recebem, não sei se elogios do nosso Pai Celeste ou nossa Mãe Divina, mas eles recebem recompensas, porque o que eles fizeram, conseguiram obter, vem para a gente, né? E nós colocamos isso para florescer, para desabrochar. E graças a eles, ou escrevemos bem, ou falamos bem, ou fazemos algo um pouco melhor. Agora, tem ancestralidade difícil, dura, tem angústias. E nós temos a liberdade de dizer, não, aqui esse negócio vai parar aqui comigo. Nós não vamos mais continuar assim. Eu vou pegar essa força que eu tenho, mas não vou deixar a angústia me dominar. Mesmo que a angústia tenha sido dada pela mãe ou pela avó, nós temos esse tal do poder de agora, né? O agora, em toda a ciência iniciática, né? Na Índia, onde tem tantos mestres, nós somos o resultado do que fizeram de nós, sim, e podemos agorinha escolher continuar assim ou não. Então, essa liberdade do ser, para mim, é essencial. Então, eu adoro a ideia de ancestrais, ainda mais que eu conheço pouquíssimo dos meus ancestrais, e é bom abraçá-los. Quero que eles participem das minhas alegrias, que eu estou aqui graças a eles, mas também que, não que aprendam, mas que possam ver, terminar certos aspectos mais negativos, de apreensões, de medo do que os outros vão dizer, medo de não ser suficiente. Esses medos que vêm com a gente há muito tempo, nós podemos acabar com eles também. Mas isso é a liberdade do ser. Para isso, alguém tem que ter sido gestado de maneira
neurofisiologicamente preparada para florescer na sua saúde mental. Porque é da saúde mental que nós estamos falando nesse livro. Lá no ventre da mamãe, é um grande antídoto para um dos problemas que mais está preocupando a Organização Mundial da Saúde esses últimos anos. A quantidade de jovens e menos jovens em depressão, em tratamento. É terrível. Os números você se assusta, eu inclusive nem decoro esses números. E não é para isso, nós somos feitos para funcionar em regime de alegria. Quando você está alegre, Carol, os teus órgãos todinhos têm mais acesso à saúde. E de onde você vai tirar essa alegria? De algo interior. Não porque aconteceu alguma coisa bacana, mas algo dentro. E para ter esse algo dentro, esse manancial, essa fonte de alegria dentro de você, é necessário uma gestação rígida, harmoniosa. Talvez a harmonia seja uma das palavras mais importantes para a gestação. Muito bom. Catiúcia está perguntando aqui quando que a gente vai ter essa joia rara aí disponível. Ela já está disponível para você garantir a sua unidade, né, o seu livro, no link da bio aqui do nosso perfil. Então, terminando a live, para não sair da live ainda, que ainda tem um cadinho de prosa. Depois vocês entram lá no link da bio, tá lá, lançamento lá no ventre da mamãe. Assim que o livro chegar na loja, a gente já faz ele chegar às suas mãos e corações. Flávia, eu não sei, conhecendo você assim já há alguns anos, eu acho que você me ouviu contar um pouquinho da história e ficou também com vontade de ler algum trechinho do livro. Eu estou enganada? Não, você está certíssima. Não, você me conhece mesmo. Eu quero ler. Eu tinha vontade de estar com um livro aqui, né, para ler. Mas eu vou ler um trechinho que fala assim: o que você pensou quando eu estava na sua barriga? Pensei num ser grande, cheio de amor, com passo firme a pisar no chão e com esplendor no coração. Senti você em comunhão com cada irmã desse mundo, com cada irmão, desvendando a vida e cumprindo seu papel num desempenho fiel. Carol, eu escolhi esse trecho para ler agora, porque esse trecho é muito forte para mim. A minha mãe, ela sempre... eu tenho 3 irmãs, são 4 filhas. No nosso aniversário, ela sempre contou pra gente como tinha sido a gestação dela, o que ela tinha pensado, e como tinha sido o dia do nosso nascimento, o que ela estava fazendo. E todo ano ela contava sempre a mesma coisa. E ai meu Deus, lá vai ela contar de novo, mas não. Cada ano ela vinha com um elemento diferente, então era como se fosse uma árvore de Natal, que ao longo dos meus 50 anos que eu tive com ela foi pendurando umas preciosidades. E teve um aniversário, acho que foi o único, que ela não estava presente comigo fisicamente. Ela ainda estava aqui na Terra, mas não estava comigo. E ela escreveu uma carta e ela leu essa carta pelo telefone. E eu falei, ai, que lindo, mãe, contando justamente isso e falando outras coisas. Eu falei, que lindo, maravilhoso, mãe, chorei um pouquinho. Ela falou, quando a gente se encontrar, eu vou te entregar essa carta. Eu falei, não, senhora, você não vai me entregar essa carta não, porque senão depois eu vou guardar isso e caso você morra antes de mim, eu vou pegar essa carta, vou ficar chorando, eu não quero ver essa carta. Ela falou, com aquele jeito dela, tudo bem, eu vou guardar essa carta. E como você adora arrumar as coisas, quando eu morrer, que eu vou morrer antes, você vai vir arrumar as minhas coisas e você vai encontrar. Eu não vou mesmo, mas é claro, né? As palavras de mãe foi exatamente isso. Eu fui para casa dela, a casa que a minha irmã Cláudia depois foi morar, eu fui ajudar algumas coisas e comprei o quê? A carta, né? E na carta tem esse trecho que ela fala justamente isso para mim, o que ela pensou quando eu estava. Então eu fui lá na carta, peguei, então o trechinho está um pouquinho mexido, mas é exatamente o que ela escreveu. Então é muito forte para mim esse
Lindo, lindo demais, Flávia. Olha só que bonita essa mensagem aqui da Dai Cândido. Eu quero gestar na companhia da medicina amorosa desse livro incrível. Que lindo. Muito bom, muito bom. Então depois vocês podem ir ali no link da bio e já garantir o exemplar de vocês. A gente está chegando no finzinho, faltam 5 minutinhos. Queria passar a palavra para a Laura, não sei se ela quer deixar aí um último recado. Olha, obrigada pela amorosidade, tantos comentários bonitos. E que tema lindo, né? Eu fico muito feliz com a Onisciência, poder publicar os livros da Flávia, a Mônica de ilustradora. Eu leio esses livros, né, desde o iniciozinho, meu Deus. Eu li todos eles, e várias vezes, inclusive para crianças. Mas esse, eu acho que ele traz um futuro muito interessante pelo Brasil, para crianças brasileiras e, claro, crianças do resto do mundo. Já tenho amigos na França e nos Estados Unidos que já querem isso tudo em outras línguas. Engraçado, quando a gente fala do universal, ele pode ser simples, mas lhe dá uma inspiração, dá um aconchego, né? Essa medicina amorosa do livro é uma medicina que existe. E temos muitos médicos no Brasil, e enfermeiras e parteiras que sabem disso. Quando temos a ANEP, que é fácil, anepbrasil.org.br, é um site onde tem muita informação sobre esse psiquismo pré-natal. Vou lá, mas aqui fica meu agradecimento, meu carinho, minha alegria de ter estado com você hoje, Carol, e com você também, né, Flávia? Antes de eu passar para a Flávia, Juliana Trota aqui, 86, dizendo: os trechos lidos fizeram as lágrimas brotarem instantaneamente. Parabéns por tanta sensibilidade. Ele é todo assim, viu, Juliana? Separem os lencinhos, essa é a minha única recomendação. Flávia, querida. Carol, quero agradecer também você, agradecer a Laura, agradecer a Onisciência, essa editora assim, tão parceira, tão luzente, tão incrível. Agradecer a quem assistiu, quem ainda vai assistir, e falar que o livro está chegando em breve e que a gente vai... fiquei na dúvida, né, porque eu lancei um livro no ano passado, mas não teve lançamento presencial, foi A História Secreta de um Pescador. Uma fábula de sabedoria também recontada pelo Omar Mikhail Venlar. E eu fiquei na dúvida, mas vai ter sim, e vai ter num lugar assim excepcional, no centro gestacional, assim. É um lugar perfeito para esse livro. Em São Sebastião. Então, dia 15 de outubro. É bem em frente à Ilha Bela. É um lugar privilegiado. Que lindo, gente, que lindo. A Flávia falou desse livro aqui, ó, A História Secreta do Pescador. É que fica ruim, né, na imagem do Instagram, mas ainda não descobriu a tecnologia para solucionar isso. Mas vocês podem encontrar todos os livros da Flávia também no link da bio, e esse incrível que a gente recomenda muito, parceria Flávia Rosas, Lauro Plinger, Mônica Einstein, e todas as suas e seus ancestrais presentes, contidos nessas pagininhas luminosas de Lá no Ventre da Mamãe. Então, o que eu recomendo é isso. Terminando aqui, que é o que vai acontecer já já, vão lá no link da bio e adquiram os seus exemplares. Eu estou vendo, Carol, que está conosco a Carla Brusso. Ela foi a ideadora desse centro estacional aqui em São Sebastião, que é o primeiro no mundo. Ele é do SUS, ele é dedicado exclusivamente ao bem-estar da gestante. Quer dizer, tem yoga, tem reiki, tem dança do ventre, tem meditação, tem canto, tem tantas atividades, são muitas voluntárias, ela é minha chefe aqui. E como é bom saber que a prefeitura de um lugar tão simples quanto São Sebastião e tão lindo, pôde pensar nisso e queremos inspirar muitos outros prefeitos, por isso que o lançamento vai ser nesse centro. É claro que depois, quando o neném nasce, as gestantes, agora as puérperas querem voltar. Então tem Chantal, elas são acolhidas, mas essa capacidade de acolher o futuro do Brasil está justamente nisso, nesse texto lindo que você leu do Gilberto Freire. Flávia, que privilégio poder pensar num Brasil desses. Fantástico. Que bom, que bom. Gratidão pela presença, parabéns pelo trabalho lindo em São Sebastião.
Então é isso, minha gente. Qual é o nome do Instituto de São Sebastião, pessoal? A Solange está perguntando aqui. É o Centro Gestacional Harmonia para a Vida. Uau, que lindo. Bom, nós estaremos de volta na quarta-feira que vem, às 8h30 da noite, com outra parceira muito querida, que é a Elma Martins, professora de yoga. E o tema é Yoga para combater a ansiedade. Tudo a ver também. Vamos continuar nessa sintonia e nos trabalhando internamente aí para que sejamos melhores e construamos mundos melhores também. Meninas, gratidão. Muitíssimo obrigada. Nos vemos numa próxima. Lá no Ventre da Mamãe, novo livro da editora Onisciência, a coleção A Luz que Mora Dentro da Gente, no link da bio. Fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau, tchau. Tudo de bom. Obrigada.